Comecemos mais uma leitura do Silmarillion. Capítulo de hoje. Quenta Silmarillion, parte 4. De Thingol e Melian. Melian era uma maia da raça dos Valar. Habitava os jardins de Lórien, e entre todo o povo dele, não havia ninguém mais bela do que Melian, nem mais sábia, nem mais hábil em canções de encantamento. Conta-se que os Valar deixavam seus trabalhos e as aves de Valinor seus festejos, que os sinos de Valmar silenciavam e que as fontes deixavam de fluir quando, no misturar das luzes, Melian cantava em Lórien. Rouxinóis estavam sempre com ela, e Melian os ensinou suas canções, e ela amava as sombras profundas das grandes árvores. Era aparentada antes que o mundo fosse feito. A própria Yavanna, e naquele tempo em que os Quendi despertaram à beira das águas de Cuivenen, ela partiu de Valinor e veio para a terra de Cá, enchendo o silêncio da Terra-média antes da aurora com sua voz e a voz de seus pássaros. Ora, quando sua jornada estava próxima do fim, como já foi contado, o povo dos Teleri descansou longamente em Beleriand Leste, além do rio Gelion, e naquele tempo muitos dos Noldor ainda estavam a oeste deles, naquelas florestas que depois foram conhecidas como Neldoreth e Region. Ewe, senhor dos Teleri, atravessava a miúde as grandes matas à procura de Finwë, seu amigo, nas habitações dos Noldor, e aconteceu certa vez que ele chegou sozinho à mata de Nan Elmoth, iluminada de estrelas, e lá, súbito, ouviu a canção dos Rouxinóis. Então, um encanto caiu sobre ele, e ele ficou imóvel. E ao longe, além das vozes dos Lomelindi, ouviu a voz de Melian. Esta encheu todo o seu coração com assombro e desejo. Esqueceu então completamente todo o seu povo e todos os propósitos de sua mente. E, seguindo os pássaros sob a sombra das árvores, passou-se para as profundezas de Nan Elmoth e se perdeu. Mas chegou por fim a uma clareira aberta às estrelas, e lá Melian estava. E da escuridão ele olhou para ela, e a luz de Amã estava em seu rosto. Melian não disse palavra, mas, estando cheio de amor, Ewe veio até ela e tomou sua mão, e de pronto um feitiço foi posto nele, de modo que ficaram assim, enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles. E as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras antes que dissessem palavra. Assim, o povo de Ewe, que o buscava, não o achou, e Ewe assumiu o reinado dos Teleri e partiu, como se conta mais tarde. Ewe Singolo nunca mais atravessou o mar rumo a Valinor, enquanto viveu, e Melian não retornou para lá enquanto o reino dos dois juntos durou. Mas dela veio tanto a elfos como a homens, a linhagem dos Ainur, que estavam com Ilúvatar antes de Ea. Em dias que vieram depois, ele se tornou rei de renome, e seu povo eram todos os Eldar de Beleriand. Eram chamados os Sindar, os Elfos Cinzentos, Elfos do Crepúsculo. E rei Manto Gris era ele. Elu-Thingol, na língua daquela terra, e Melian era sua rainha, mais sábia do que qualquer filha da Terra-média, e seus salões ocultos ficavam em Menegroth, as 1000 cavernas. Em Doriath, grande poder Melian conferiu a Thingol, o qual era, ele próprio, grande entre os Eldar, pois só Thingol, de todos os Sindar, vira com seus próprios olhos as árvores no dia de seu desabrochar. E rei que fosse dos Umaniar, não era contado entre os Moriquendi, mas entre os Elfos da Luz, poderoso sobre a Terra-média. E do amor de Thingol e Melian veio ao mundo a mais bela de todas as filhas de Ilúvatar que existiram ou jamais existirão. Parte 5. De Eldamar e dos príncipes dos Eldali. Afinal, as hostes dos Vanyar e dos Noldor chegaram às últimas costas do oeste da Terra de Cá. No norte, essas costas, nos dias antigos, depois da Batalha dos Poderes, curvaram-se sempre no rumo oeste, até que, nas partes do extremo norte de Arda, só um mar estreito dividia Amã,
sobre a qual Valinor estava construída, das terras de Cá. Mas esse mar estreito estava repleto de gelo pungente, por causa da violência das geadas de Melkor. Portanto, Orome não levou as hostes dos Eldali para o norte distante, mas as trouxe para as belas terras em volta do rio Sirion, que mais tarde receberam o nome de Beleriand. E dessas costas, de onde pela primeira vez os Eldar olharam em medo e assombro para o mar, estendia-se um oceano, largo, escuro e profundo, entre eles e as montanhas de Aman. Ora, Ulmo, segundo o conselho dos Valar, veio às costas da Terra-média e falou aos Eldar, que esperavam ali, contemplando as ondas escuras, e, por causa das suas palavras e da música que fez para eles, em suas trompas de concha, o medo que tinham do mar tornou-se antes desejo. Portanto, Ulmo desenraizou uma ilha que por muito tempo estivera sozinha em meio ao mar, distante de ambas as costas, desde os tumultos da queda de Luin, e, com a ajuda de seus serviçais, fê-la se mover como se fosse um navio magno, e a ancorou na baía de Balar, na qual o Sirion derramava suas águas. Então os Vanyar e os Noldor embarcaram naquela ilha, e foram levados através do mar, e chegaram, por fim, às longas praias sob as montanhas de Aman, e adentraram Valinor, e foram admitidos à sua aventura. Mas o cabo leste da ilha, que estava preso ao fundo de bancos de areia, ao largo das fozes do Sirion, quebrou-se em dois, e parte dele ficou para trás. E essa, disse, era a ilha de Balar, a qual depois Osse vinha a miúde. Mas os Teleri permaneciam ainda na Terra-média, pois habitavam em Beleriand Leste, longe do mar, e não ouviram os chamados de Ulmo até que fosse tarde demais. E muitos buscavam ainda a Ewe, seu senhor, e sem ele eram avessos a partir. Mas quando souberam que Ingwe e Finwë e seus povos tinham ido, então muitos dos Teleri se apressaram às costas de Beleriand, e habitaram dali por diante, perto das fozes do Sirion, saudosos de seus amigos que tinham partido, e fizeram de Owe, irmão de Ewe, seu rei. Por muito tempo permaneceram nas costas do Mar do Oeste, e Osse e Uinen vieram até eles e se tornaram seus amigos, e Osse os instruiu sentado numa rocha perto das margens da terra, e dele aprenderam toda maneira de saber do mar e de música do mar. Assim veio a acontecer que os Teleri, que eram desde o princípio amantes da água e os mais maviosos cantores de todos os elfos, depois disso se enamoraram dos mares, e suas canções ficaram repletas do som das ondas na praia. Quando muitos anos já se tinham passado, Ulmo ouviu os rogos dos Noldor e de Finwë, seu rei, os quais, entristecidos por sua longa separação dos Teleri, pediram que os trouxesse a Aman, se quisessem vir. E a maioria deles mostrou então, de fato, estar disposta a isso. Mas grande foi a tristeza de Osse quando Ulmo retornou às costas de Beleriand para levá-los a Valinor, pois cuidava dos mares da Terra-média e das costas das terras de Cá, e não lhe agradava que as vozes dos Teleri não fossem mais ouvidas em seus domínios. Alguns ele persuadiu a ficar, e esses eram os Falatrim, os Elfos das Falas, os quais, nos dias que vieram depois, tinham sua morada nos portos de Britombar e Eglarest, os primeiros marinheiros da Terra-média, e os primeiros a fabricar navios. Círdan, o armador, era o seu senhor. A parentela e os amigos de Eowyn também permaneceram nas terras de Cá, buscando-o ainda, embora de bom grado tivessem partido para Valinor e para a luz das árvores, se Ulmo e Owe estivessem dispostos a se demorar mais. Mas Owe queria ir embora, e, por fim, a hoste principal dos Teleri embarcou na ilha, e Ulmo os levou para longe. Então os amigos de Ewe foram deixados para trás, e chamaram a si mesmos de Eglath, o povo abandonado. Habitavam nas matas e nos montes de Beleriand, em vez de à beira do mar, que os enchia de tristeza, mas o desejo por Aman estava sempre em seus corações.
Mas, quando Ewe despertou de seu longo transe, saiu de Nan-Elmoth com Melian, e eles habitaram dali por diante, nas matas no centro da região, ainda que grandemente ele desejasse ver de novo a luz das árvores. No rosto de Melian contemplava a luz de Amã, como num espelho que jamais embaçava, e naquela luz estava contente. Seu povo se reuniu à volta dele em júbilo, e estavam pasmados, pois, belo e nobre como fora, agora parecia como que um senhor dos Maia, seu cabelo feito prata gris, mais alto que todos os filhos de Ilúvatar, e uma alta sina o aguardava. Ora, Osse seguiu a hoste de Owe, e quando tinham chegado à baía de Eldamar, que é a casa de Elfos, chamou por eles e reconheceram a voz dele e imploraram a Ulmo que detivesse a viagem. E Ulmo concedeu-lhes seu desejo, e, por sua ordem, Osse firmou a ilha e a enraizou nas fundações do mar. Ulmo fez isso com maior presteza, porque entendia os corações dos Teleri, e, no concílio dos Valar, falara contra a convocação dos Elfos, pensando que seria melhor para os Quendi permanecerem na Terra-média. Aos Valar, pouco agradou descobrir o que ele fizera. E Finwë se entristeceu quando os Teleri não vieram, e ainda mais quando descobriu que Ewe fora abandonado, e não haveria de vê-lo de novo, a menos que fosse nos salões de mandos. Mas a ilha não se moveu de novo, e lá ficou sozinha, na baía de Eldamar, e foi chamada de Tol Eressëa, a Ilha Solitária. Lá, os Teleri moraram conforme desejavam, sob as estrelas do céu, e, contudo, à vista de Amã e da Costa Imortal, e por causa dessa longa estrada, apartados na Ilha Solitária, sobreveio a separação da fala deles daquela dos Vanyar e dos Noldor. A esses, os Valar tinham dado uma terra e um lugar de habitação, mesmo entre as flores radiantes dos jardins iluminados pelas árvores de vale. Eles ainda ansiavam às vezes por ver as estrelas, e, portanto, uma fenda foi aberta nas grandes muralhas das Pelori, e ali, em um vale profundo que descia até o mar, os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante. Tuna é como foi chamada. Do oeste, a luz das árvores caía sobre ela, e sua sombra jazia sempre do lado leste. E, no leste, ela dava para a baía de Casa-Delfos, para a Ilha Solitária e para os mares sombrios. Então, através dos Calassíria, o passo da luz, a radiância do reino abençoado manou, acendendo as ondas escuras com tons de prata e ouro, e tocou a Ilha Solitária, e sua costa oeste se tornou verdejante e bela. Lá desabrocharam as primeiras flores que jamais existiram a leste das montanhas de Amã. Sobre o cume de Tuna, a cidade dos Elfos foi construída, as muralhas alvas e os terraços de Tirion, e a mais alta das torres daquela cidade era a torre de Ingwe, Mindon Eldalieva, cuja luz prateada iluminava ao longe as brumas do mar. Poucos são os navios de homens mortais que viram seu lume esguio. Em Tirion, sobre Tuna, os Vanyar e os Noldor habitaram longamente em irmandade. E já que, de todas as coisas em Valinor, eles amavam mormente a árvore branca. Yavanna fez para os Eldar uma árvore semelhante a uma imagem menor de Telperion, salvo que ela não produzia luz de seu próprio ser. Calafilian é o nome dado a ela na língua Sindarin. Essa árvore foi plantada nos pátios sob a Mindon e lá floresceu, e suas mudas eram muitas em Eldamar. Dessas, uma foi depois plantada em Tol Eressëa, e prosperou ali, e foi chamada de Celeborn, da qual veio, na plenitude do tempo, como se conta em outro lugar, Nimloth, a árvore branca de Númenor. Manwë e Varda amavam mormente os Vanyar, os belos elfos, mas os Noldor eram os bem-amados de Aule, e ele e seu povo vinham a miúde em meio a eles. Grandes se tornaram seu conhecimento e seu engenho. Porém, ainda maior era a sede deles por mais conhecimento, e em muitas coisas eles logo superaram seus mestres. Eram mudadiços em sua fala, pois tinham grande amor pelas palavras
e buscavam sempre achar nomes mais adequados para todas as coisas que conheciam ou imaginavam. E veio a se passar que os pedreiros da casa de Finwë, escavando os montes em busca de rochas, pois se deleitavam na construção de altas torres, foram os primeiros a descobrir as gemas da terra. E eles as trouxeram à luz em miríades incontáveis, e criaram ferramentas para cortar gemas e lhes dar forma, e as entalharam de muitos feitios. Não as entesouravam, mas as davam livremente, e por seu labor enriqueceram toda a Valinor. Os Noldor mais tarde voltaram à Terra-média, e esta história conta principalmente os seus feitos. Portanto, os nomes e a parentela de seus príncipes podem aqui ser contados naquela forma que esses nomes depois ganharam na língua dos Elfos de Beleriand. Finwë era o rei dos Noldor. Os filhos de Finwë eram Fëanor, Fingolfin e Finarfin, mas a mãe de Fëanor era Míriel Serindê, enquanto a mãe de Fingolfin e Finarfin era Indis dos Vanyar. Fëanor era o mais poderoso na habilidade com palavras e com as mãos. Com mais conhecimento que seus irmãos, seu espírito ardia como uma chama. Fingolfin era o mais forte, o mais resoluto e o mais valente. Finarfin era o mais belo e o mais sábio de coração. E mais tarde, tornou-se amigo dos filhos de Owe, senhor dos Teleri, e tomou por esposa Eärwen, a donzela cisne de Alqualondë, filha de Owe. Os 7 filhos de Fëanor eram Maedhros, o Alto, Maglor, o grande cantor cuja voz era ouvida ao longe na terra e no mar, Celegor, o Alvo, e Carantir, o Moreno. Curufin, o Matreiro, o que mais herdou a habilidade de seu pai com as mãos, e os mais novos, Amrad e Amras, que eram irmãos gêmeos, semelhantes em ânimo e rosto. Nos dias que vieram depois, tornaram-se grandes caçadores nas matas da Terra-média, e caçador era também Celegorn, o qual, em Valinor, foi amigo de Orome, e a miúde seguia a trompa desse Valar. Os filhos de Fingolfin eram Fingon, que mais tarde foi rei dos Noldor no norte do mundo, e Turgon, senhor de Gondolin. A irmã deles era Aredel, a Branca. Era mais jovem nos anos dos Eldar que seus irmãos, e quando chegou à estatura e à beleza plenas, tornou-se alta e forte, e muito amava cavalgar e caçar nas florestas. Nelas estava a miúde na companhia dos filhos de Fëanor, seus parentes, mas a nenhum era dado o amor de seu coração. Arfeiniel lhe chamavam a Dama Branca dos Noldor, pois era de tez pálida, embora seu cabelo fosse escuro, e nunca estava ataviada senão em prateado e branco. Os filhos de Finarfin eram Finrod, o Fiel, que mais tarde recebeu o nome de Felagund, senhor de cavernas, Orodreth, Angrod e Aegnor. Esses 4 tinham amizade estreita com os filhos de Fingolfin, como se fossem todos irmãos. Uma irmã também tinham, Galadriel, mais bela de toda a casa de Finwë. Seu cabelo era iluminado douro, como se tivesse prendido em seus fios a radiância de Laurelin. Aqui há que se contar de como os Teleri vieram enfim à terra de Aman. Por uma longa era habitaram em Tol Eressëa, mas lentamente seus corações foram mudando, atraídos para a luz que emanava através do mar para a ilha solitária. Estavam divididos entre o amor pela música das ondas sobre suas praias e seu desejo de ver de novo sua gente e contemplar o esplendor de Valinor. Mas no fim, o desejo pela luz foi o mais forte. Portanto, Ulmo, submetendo-se à vontade dos Valar, enviou-lhes Ossë, seu amigo, e ele, ainda que entristecido, ensinou-lhes a arte da construção de navios, e quando seus navios estavam prontos, trouxe-lhes como presente de despedida muitos cisnes de asas fortes. Então, os cisnes puxaram os navios brancos dos Teleri por sobre o mar sem ventos. E assim, por fim e por último, chegaram a Aman e as costas de Eldamar. Lá habitaram, desejassem, podiam ver a luz das árvores e passear pelas suas doiradas de Valmar,
e pelas escadarias de cristal de Tirion sobre Tuna, a colina verdejante, mas mais do que tudo, velejavam em seus navios velozes pelas águas da baía de Casadelphos, ou caminhavam nas ondas sobre as costas com seus cabelos chamejando na luz que vinha da além da colina. Muitas joias os Noldor lhes deram, opalas e diamantes e cristais pálidos, que eles lançavam pela costa e espalhavam nas poças. Maravilhosas eram as praias de Elendë naqueles dias. E muitas pérolas ganharam para si próprios do mar, e seus salões eram de pérola, e de pérola eram as mansões de Owe em Alqualondë, o porto dos cisnes, iluminado com muitas lamparinas, pois aquela era a sua cidade, e o porto de seus navios, e esses eram feitos à semelhança de cisnes, com bicos de ouro e olhos de ouro e azeite. O portão daquele ancoradouro era um arco de rocha viva escavado pelo mar, e ficava nos confins de Eldamar, ao norte do Calacíria, onde a luz das estrelas era brilhante e clara. Conforme as eras decorriam, os Vanyar passaram a amar a terra dos Valar e a luz plena das árvores, e abandonaram a cidade de Tirion sobre Tuna, e habitaram dali em diante sobre a montanha de Manwë, ou à volta das planícies e matas de Valinor, e ficaram separados dos Noldor, mas a memória da Terra-média sob as estrelas permanecia nos corações dos Noldor, e eles moraram no Calacíria, e nos montes e vales onde se ouvia o som do Mar do Oeste. E, embora muitos deles a miúde viajassem pela terra dos Valar, empreendendo longas jornadas em busca dos segredos de terra e água e de todas as coisas vivas, ainda assim, os povos de Tuna e Alqualondë se aproximaram naqueles dias. Finwë era rei em Tirion e Owe em Alqualondë, mas Ingwë foi sempre considerado alto-rei de todos os elfos. Ele passou a morar dali em diante aos pés de Manwë em Taniquetil. Fëanor e seus filhos raro ficavam num só lugar por muito tempo, mas viajavam para longe, para os confins de Valinor, chegando até as fronteiras do escuro e as costas frias do mar de fora, buscando o desconhecido. Com frequência eram hóspedes nos salões de Aule, mas Celegorn ia antes à casa de Orome, e lá obteve grande conhecimento sobre as aves e feras, e todas as línguas delas ele entendia, pois todas as coisas vivas que existem ou existiram no reino de Arda, salvo apenas as criaturas cruéis e malignas de Melkor, viviam então na terra de Aman, e havia também muitas outras criaturas que não tinham sido vistas na Terra-média, e talvez agora nunca o sejam, já que a feição do mundo foi mudada.